Como os filmes de ação dos anos 80 influenciam o cinema atual, de John Wick a Fast and Furious. Olhe para a tela. Você vê John Wick, o Batman de Christopher Nolan, o Ethan Hunt de Missão Impossível. Mas pare e pense. Você já se perguntou de onde veio a alma desses heróis? O que conectou o passado e o presente? Se você viveu a Era de Ouro de Rambo e o Exterminador do Futuro, ou se é fã da ação de hoje, prepare-se para uma revelação. A resposta está na década que mudou tudo. E antes de mergulharmos nessa viagem no tempo, já sabe a nossa regra. Deixa seu like para mostrar que você também é um fã de carteirinha e se inscreva no canal para garantir seu ingresso nas próximas missões nostálgicas. Os anos 80 não foram apenas uma década. Foram um laboratório de testosterona, músculos, frases de efeito e um estilo de fazer cinema que, por um tempo, parecia ter ficado no passado. Mas se você acha que a era dos grandes heróis, dos tiroteios sem dó e das explosões de verdade morreu, pense de novo. A verdade é que a influência daquela época nunca foi tão forte no cinema de hoje. E a gente vai te provar isso, mostrando como os filmes de ação dos anos 80 moldaram tudo, de John Wick a Velozes e Furiosos. 1. O herói insuperável e o One Man Army. Começamos com o conceito mais puro dos anos 80. O herói indestrutível, o exército de um homem só. Naquela época, o cinema não queria um herói vulnerável, mas sim uma máquina de guerra que jamais desistia. Pense em John Rambo, John Matrix de Comando para Matar, ou John McClane de Duro de Matar. Eles não eram super-heróis, mas podiam enfrentar exércitos inteiros com uma determinação inabalável. Impacto cultural. Esse arquétipo foi a base para heróis atuais. John Wick, por exemplo, é a versão moderna e estilizada desse One Man Army. Ele enfrenta dezenas de inimigos, mas com uma coreografia mais fluida e elegante, misturando artes marciais e tiros precisos. O DNA de Rambo está ali, na sua busca incansável por vingança. E a diferença? A coreografia, a velocidade, mas a essência é a mesma. O herói que vence a todos os obstáculos com suas próprias mãos. 2. Efeitos práticos. Destruição com alma. Nos anos 80, não existia CGI para simular explosões, carros voando ou prédios desabando. Tudo era feito de verdade. Isso significava mais perigo para os dublês, mas também resultava em uma física mais crível e em um impacto visceral que a gente sente na poltrona do cinema. As perseguições de máquina mortífera e as explosões de O Vingador Tóxico eram reais, e a gente via a autenticidade na tela. Impacto atual. A indústria percebeu que a audiência sente falta disso. Filmes como Mad Max, Estrada da Fúria e, claro, a franquia Velozes e Furiosos voltaram a usar muitos efeitos práticos. 80% das cenas de ação de Mad Max foram feitas com carros e dublês reais, e os carros de Velozes e Furiosos são destruídos de verdade, o que nos faz acreditar na adrenalina da cena. Eles buscam replicar aquela sensação de caos real que os anos 80 dominaram com maestria. 3. A trilha sonora como personagem. A música nos anos 80 não era só um fundo, ela era uma parte fundamental da cena. A trilha sonora de Top Gun, Ases Indomáveis, a batida eletrônica de O Exterminador do Futuro e os riffs de guitarra em Um Tira da Pesada eram icônicos. Eles estabeleciam o tom, a emoção e davam um ritmo único à ação. A trilha sonora era tão importante quanto o herói. Impacto atual. Essa tendência voltou com força. Pense na trilha sonora de John Wick, que mistura batidas modernas e eletrônicas com um ritmo de rock, lembrando muitos filmes de ação dos anos 80 e 90. Ou na música épica de Missão Impossível, que nos remete aos clássicos de espião. A trilha sonora não é só um detalhe, ela é um elemento que conta a história, um legado direto da era de ouro do cinema de ação. 4. A frase de efeito inesquecível. Quem nunca repetiu "Hasta la vista, baby", de O Exterminador do Futuro? Ou "Ipe ki yai, motherfucker", de Duro de Matar?
A frase de efeito era uma marca registrada dos filmes de ação dos anos 80. Eram divertidas, marcantes e viravam parte da cultura pop instantaneamente. Impacto atual. Embora a ação de hoje seja mais séria, a influência ainda é visível. Personagens como John Wick têm poucas falas, mas as que têm são diretas e impactantes. E em filmes como Deadpool, a piada, a zoeira e a ironia vêm direto daquela época, onde o herói não se levava tão a sério o tempo todo. A forma como o humor é inserido na ação hoje tem suas raízes na ousadia e na irreverência dos anos 80. No fim das contas, a ação de hoje não seria a mesma sem a audácia, a adrenalina e a criatividade dos anos 80. A gente pode ter mais efeitos especiais e coreografias elaboradas, mas a alma dos filmes de ação, aquela mistura de herói inabalável, explosões reais, trilhas sonoras icônicas e frases de efeito, nasceu naquela década. É uma herança que se mantém viva e forte, provando que o cinema dos anos 80 nunca foi superado, apenas evoluiu. E aí, você concorda que o cinema de ação de hoje deve tanto aos anos 80? Qual filme ou herói daquela época te marcou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se essa viagem no tempo te deu saudades, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da nossa nostalgia. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!